Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu vou fazer esse speed paint aqui, ele tá gravado, e eu queria aproveitar para conversar umas coisas com vocês. Por exemplo, do como a gente sente quando a gente vê essa nossa arte estagnada, ou quando a gente vê que a gente ainda tem que crescer muito para ficar do jeito que a gente quer ainda. Alinhar as expectativas com a realidade, né? Que é uma grande questão, assim, para nós, seres humanos. Mas, enfim, eu vou deixar a pintura rolando enquanto a gente conversa um pouco sobre expectativas, realidade. E esse ano de 2020, né, que foi meio complicado. Eu acho que no ponto de vista de muitas coisas a gente se sentiu muito estagnado. Foi muito mais difícil fazer algumas tarefas que pareciam mais simples antes pra gente, né? E eu acho que para quem ficou trabalhando de casa, a gente cria muito mais paranoia, eu sinto, por estar mais isolado, a gente acaba pensando e tem acesso a muitos lugares assim dentro, né? Que às vezes a gente não acessava tanto pelas distrações do dia a dia, né? E eu senti que muito nesse 2020 vieram muitas inseguranças com a minha arte, assim, de me sentir que eu precisava muito treinar arte digital e foi um ano que eu realmente quase não peguei no pincel e fiquei tentando pintar mais digital, mas eu ainda tenho ainda não, sabe, não me sinto completamente feliz com os resultados. Sinto que ainda falta coisas, sinto que ainda sou um pouco duro em algumas coisas, sabe? Principalmente na parte de luz, passar uma mensagem, talvez uma composição mais interessante. Tô aqui me confessando minhas inseguranças para vocês. Mas quando você trabalha com ilustração, você precisa entregar coisas que são muito importantes, e principalmente a mensagem, a sensação que está passando naquela imagem. E eu tenho estudado um pouco de roteiro, um pouco de luz e sombra, mas às vezes eu confesso, eu queria só achar um download na minha cabeça e ter tudo isso já comigo para conseguir fazer essas artes que eu realmente quero, sabe? Fazer umas artes num nível que eu me inspiro de outros artistas, mas isso vem com o tempo, a gente tem que ter paciência, infelizmente, né? Mas esse ano de 2020 realmente, assim, ó, ele testou todas as nossas paciências. Então, acho que é isso, né, gente? A gente tem que amadurecer como pessoa e acho que isso vem no amadurecimento junto com a arte também. A gente quer tudo pra ontem e no fim a gente tem que passar por um processo. E ao invés da gente sempre ficar olhando no futuro, nos resultados, a gente às vezes tem que prestar mais atenção no que a gente está fazendo na hora que está acontecendo realmente, né? Que é isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho ansiedade e é muito difícil para mim ficar sem distração ou ficar realmente compenetrado naquele momento que tá se passando naquele agora, né? E a pintura me ajuda muito nisso, em tentar focar no que eu tô fazendo, entender qual que é o processo que tá acontecendo ali naquele momento. Então eu tô mostrando um pouco da o meu processo de pintura, que eu começo principalmente depois do rascunho, entendendo como que vai ser a posição do personagem, qual que é mais ou menos a reação na feição dele e em que contexto ele está sendo inserido, né? Para além de onde ele está encostado, o que está acontecendo no lugar que ele está e tudo mais. E aí a gente vai percebendo esses detalhes e vai querendo contar uma história atrás disso, né? Que é isso que a gente fala que é a mensagem por trás da ilustração, das imagens, das artes 3D, seja conceituais, abstratas, enfim, tudo. Passa uma mensagem, passa uma sensação. E isso a gente consegue passar na imagem através de muitos fatores que precisam ser estudados.
E a arte pra gente, a gente acha que nasce com dom, acha que nasce preparado pra já, pro mercado e tudo mais, e não é verdade, infelizmente. Também comecei do palitinho e dos bonecos de palitinho e daquelas coisas horrendas que a gente desenha quando desenha, que é uma coisa bem criativa até, e ela passa uma mensagem, né? Porque ela é simples e se ela tem esse viés de comunicação, ela consegue comunicar o que precisa, já é muito bom, sabe? Já é um resultado muito excelente. Mas enfim, eu queria dizer que estou compenetrado a estudar e entendo que muita gente não veja a profissão de ilustrador, de desenhista, de artista de pintura digital como uma profissão que precisa estudar. Só que não é verdade. Infelizmente, tem até muitos estudos para fazer, porque pensa, anatomia humana é um negócio bem chato, inclusive. Mas a gente precisa saber como funciona, sabe? Onde que dobra, as proporções, as torções que o corpo faz. Então, para não ficar uma coisa caricata, assim, de uma forma que realmente não parece que é um corpo humano, né? Então, tem, tem os fundamentos do desenho que a gente tem que estudar. Eu vou falar mais ou menos todos os fundamentos, assim, que todo mundo mais ou menos conhece, que é da área. E é o que eu tenho pegado assim pra fazer, eu sempre reviso bastante porque é um eterno aprendizado, né? Você sempre tem algo pra olhar, mesmo que você já tenha lido sobre. Então a gente tem a perspectiva, que é como funciona, principalmente para localizar os objetos na cena. A perspectiva ela coloca as coisas, por exemplo, um objeto que está mais para frente, mais perto da câmera do observador, ele vai estar mais maior, quer dizer, ele não vai estar mais maior, ele vai estar maior. Mas enfim. Então, algo que está lá no fundo da cena vai estar menor, certo? Então é isso que é o papel da perspectiva. Ela te mostra como seriam as coisas se fossem, por exemplo, numa fotografia ou numa realidade 3D que é a que a gente vive, né? Onde os objetos eles se distorcem de acordo com a nossa observação, a altura dos nossos olhos, a altura da observação, a distanciamento dos objetos e tudo mais. E também tem uma questão de, além da anatomia, estudar a composição, que é como as coisas vão estar na cena, o que, que elas estão contando. E tem toda uma questão de posicionamento, a regra de 3/3, que é uma regra bem conhecida na fotografia que a gente usa também em ilustração, inclusive. Mas também tem a questão de luz e sombra, gesture, que a gente fala que é o. Como que é gesture em português? Eu sempre esqueço, porque essa palavra sempre fala em inglês. Acho que gesture é gesto, né, no caso. É qual o gesto que o personagem está fazendo. Isso alimenta muito a mensagem que você está passando para a ilustração, né? Faz muita diferença, como que a posição dos braços, a posição das pernas, a como o torso está virado, como a cabeça está inclinada, todas essas questões faz parte do gesto que o personagem está demonstrando e o que que ele está contando com aquele gesto, como ele está se sentindo naquele momento, sabe? E é isso que você quer passar para o observador, aquela pessoa que está vendo a sua imagem, tá tentando ler ela, porque é a primeira vez que ela tá vendo, então ela vai absorver algo daquilo. E é isso que faz a arte ser arte, né? Ela passar uma mensagem que você talvez não controle tanto, o autor não controle tanto. E eu acho isso uma parte muito legal, você não controlar tanto como as pessoas interpretam. Porque senão seria uma interpretação muito restrita, seria muito restrita ao autor que tá fazendo. E a interpretação da mente humana, ela é sem limites. Isso é extremamente incrível e é muito legal você acessar isso a partir de uma ilustração. Então tem muito uma questão de você deixar coisas muito sugestionadas, sabe, na ilustração,
para que as pessoas consigam, por elas mesmas, interpretar de acordo com o contexto que ela tem, de acordo com o repertório da vida dela, né? Porque ela tem uma biblioteca de imagens que, inclusive, muitos ilustradores têm que sempre buscar um repertório bastante grande, quanto mais melhor, inclusive, para conseguir ultrapassar esses limites da própria vivência. Porque se for só sobre a própria vivência, as artes, talvez você não consiga tocar. Eu gosto muito disso. Na hora, quando eu tô desenhando, pensar o que a pessoa possivelmente pode pensar, o que ela vai lembrar, por exemplo, nessa imagem. Tem flores, tem plantas, tem um quadro separando o personagem dessa natureza. E eu não sei, pra mim parece que ele tá muito confortável, ele tá tomando ali um café, um chá, ele tá levemente sorrindo e olhando pro observador, ele tá isolado dessa natureza, mas ao mesmo tempo ele está tão próximo porque só tem um vidro separando ele dessas flores, dessas plantações, e parece que tem toda uma beleza por trás disso, né? Tantos detalhes no moletom dele que eu fiz serem flores e no cabelo, eu fiz pensando que ele devia fazer parte disso. Ele se sente próximo dessa natureza, dessa conexão com as flores, dessa delicadeza. Inclusive, meus personagens, eles geralmente não passam uma masculinidade muito machão e tudo mais. E, inclusive, na verdade, eu fiz esse personagem pensando em ser um transmasculino. Tanto que ele tem as coxas bem grossas, tem um pouco de cintura. Mas ele não é exatamente um machão, né? Então, geralmente não desenho mesmo. Então, quando a gente faz essas artes, a gente passa alguma mensagem, não totalmente subliminar, mas você sugestiona muitas coisas a partir do que você está fazendo, né? Às vezes, inconscientemente, a gente sugestiona coisas que a gente tem um repertório e a gente está acostumado a ver aquelas coisas e, por exemplo, pra mim eu quase só desenho pessoas trans porque faz muito parte da minha vivência e pra mim faz muito sentido, até porque tem muita representação de pessoas cisgêneras, né? Então eu faço questão de realmente tratar dos meus personagens um pouco mais de representatividade. Inclusive, sempre tento melhorar nisso, porque a gente acaba sempre desenhando as mesmas pessoas magras, brancas, ali até de olhos azuis. Mas enfim, eu tenho um carinho por esse personagem, então não vou alongar ele nesse vídeo. Mas é isso, a gente tem que sair da zona de conforto e isso é desconfortável. Assim como se diz, né? Zona de conforto, a gente sempre está acostumado de estar ali. E 2020, como eu disse, foi um ano que realmente tirou a gente totalmente da nossa zona de conforto, porque nos forçou ao isolamento. O que foi bom também, porque muita gente conseguiu evitar muita coisa, né, na questão de pegar a pandemia e tal, ficar doente e tudo mais. E tá muito certo mesmo, tem que fazer isolamento social, viu, gente? Não saiam de casa se você tiver essa possibilidade. Então, nesse último ano eu fiquei bastante isolado e desenhei bastante, refleti muito, tive muitas dificuldades para manter uma sanidade mental, tive muitas crises de ansiedade, principalmente porque eu também estava fazendo faculdade, então para mim foi bastante difícil lidar com o trabalho fixo que eu tenho, faculdade, minhas expectativas, isolamento, não poder ver as pessoas que a gente tem saudade e tudo mais. Até porque a gente é humana, né? A gente sente as coisas, né? Então, eu me senti muito frustrado, assim, com a minha arte em 2020. E eu venho tentando voltar a estudar cada vez mais para ver se essa frustração passa, se eu consigo alcançar um pouco dos resultados que eu pretendo com as ilustrações. Mas é tanta pressão, eu me pressiono eu mesmo, né? A gente acaba até se sabotando
porque deixei de fazer muitos desenhos ou apaguei muitos desenhos por insegurança, por achar que não era um assunto que ninguém quer ver, e também porque confesso que o algoritmo do Instagram me desanimou muito nesse último ano. Ele. Algoritmo como posso dizer? São dados, né, que a rede social faz assim uma gestão de quais publicações são interessantes elas mostrarem para os seus seguidores. Então você sempre fica à mercê do que aquela rede social está afim ou não de mostrar para os outros da sua arte. E para a gente que trabalha com isso faz muita diferença, porque infelizmente a gente consegue, quer dizer, a gente depende muito, né, dessas redes sociais para divulgar nosso trabalho, para conseguir nossos trabalhos de ilustração. Então isso infelizmente afeta muito e isso tem me afetado um pouco na minha autoestima quanto à minha arte. Talvez ainda não deve se deixar me afetar tanto, mas a gente acaba se deixando, né? A gente às vezes não consegue ser do jeito que a gente quer, ou ser do jeito que a gente acha que seria melhor, né? Então tem muito essa relação entre expectativa e realidade. Mas enfim, eu sinto que o que eu aprendi sobre isso, parar de ficar pensando no que eu quero sempre pro futuro e pensar em tipo o que eu posso fazer mais agora. Porque agora é o único momento que eu tenho para fazer algo, né? E se eu gastar esse tempo tanto planejando e só pensando no que eu queria ter e o que eu não tenho, no que consigo fazer, o que eu não consigo, eu só vou ficar passando agora na frustração, né? Então eu deixo essa mensagem aqui pra vocês, sei lá, compartilhar um pouco da minha vivência, pensando, realmente a gente tem que fazer algo melhor com o nosso tempo às vezes. Talvez deixar um pouco essa questão de frustração de lado e ignorar mesmo, ou tentar mentir pra si mesmo, não, eu tô super seguro, eu sei o que eu tô fazendo aqui, na verdade você não sabe, mas às vezes essa falsa segurança pode trazer uma segurança real, sabe? Essa é a minha esperança, na verdade. Eu espero que de alguma forma traga mesmo. Mas é isso, gente. Falando um pouco desse processo de pintura, que eu tô dando uma climatizada, adicionando alguns brushes suaves, né, que são aqueles que não tem uma borda tão marcada, usando aqueles blend mode do Photoshop, que eles ajudam muito dependendo do seu intuito, né? Se você quiser deixar uma área toda mais esverdeada, você escolhe lá um blend mode, passa um pincel com verde e consegue fazer isso facilmente. Então, nesse processo, eu pintei muito na intuitividade, mas eu usei muitas coisas que eu tenho aprendido, que são as ferramentas de seleção, para ter mais controle das áreas que eu tô mexendo, né? Porque às vezes você quer passar um pincel ali gigante, só para tipo já lidar com uma área inteira, o que é bom, porque quanto mais você agrupa as áreas que você tá lidando, mais entendível fica a imagem, porque fica mais fácil de absorver. Por exemplo, ali na sombra, onde está perto do quadril dele, não tem que ter detalhe, porque na sombra o ser humano não enxerga detalhes. Ele enxerga detalhes onde tem mais brilho, onde está mais iluminado. Então eu uso muito desses recursos assim depois de um tempo pra dar um. Ó, eu acho que no fundo ali eu dei um blur, inclusive eu dei na verdade, já dei nessa etapa. Eu pego, seleciono uma parte do fundo e dou um blur. Blur é quando você deixa as coisas menos marcadas. E é um filtro, inclusive, no Photoshop que é muito fácil de acessar. Então você seleciona essa área que você quer e você dá esse blur. E ele fica chamando menos atenção. Porque pra onde eu quero que essa ilustração chame atenção, sabe? Eu pensei que eu quero na feição desse personagem. E nessa parte também vocês viram que ficou preto e branco. Eu adicionei uma camada, acho que foi de preto, por cima de tudo. E no Blend Mode Color ou Hue. Hue de matiz, eu acho. Não lembro. Mas isso faz com que eu consiga verificar os valores tonais da imagem. Para saber
se tá legível a silhueta, para além das cores, né? Para além do que tá mostrando ali de valores de cores, assim. Consigo ver o quão escuro e quão claro são as cores, independente da saturação delas. E isso ajuda você a ter um controle bem maior da leitura da imagem, porque quanto mais contraste tonal você tem, mais leitura vai ter a sua imagem, mais ela vai se destacar, né? Porque tem um contraste. Quanto mais contraste nessa imagem, mais se destaca, mais berrante fica ou as diferenças, né? Porque o contraste é sobre isso, elevancar as diferenças. E no caso dessa camada que eu coloco para ficar tudo preto e branco, é isso que eu estou querendo fazer. Ver as diferenças tonais. Tonais são sobre quanto de iluminação e quanto de não iluminação tem naquela cor. Então, eu acho que nessa etapa eu até percebi que o fundo estava muito próximo da cor do moletom e da cueca do personagem. Então, eu acho que no futuro eu pego, seleciono e dou uma diferenciada maior nessa parte do fundo com a do personagem, para criar mais um contraste mesmo. E, e eu amo esse processo muito de renderização, porque a gente fica meio que lambendo a imagem, e eu gosto muito, porque ele é mais relaxante do que quando você tá fazendo um sketch. Às vezes o sketch a gente coloca tanta pressão de ficar perfeito tipo, de uma vez, né? Tanto que no meio do processo, eu lembro, na verdade, no passado, eu lembro que durante o sketch eu ficava muito frustrado. Eu ficava sempre achando que se não tá bom agora, não vai ficar bom no futuro. E eu via que muitos artistas, mesmo com um sketch tipo não mal feito, mas mal resolvido, sabe? Não tava tão claro o que ele queria passar. Ele conseguia chegar num resultado final impressionante. Então eu passei a parar de relutar e parar de apagar tantos sketches e tentar progredir um pouco a imagem para ir criando confiança. Porque a gente acaba, às vezes, desistindo antes das etapas que realmente começam a fazer sentido pra gente. Então, às vezes, a gente tem que persistir um pouco mesmo. E tem que forçar a barra consigo mesmo, uma coisa meio chata mesmo. Mas eu acredito que isso me tornou uma pessoa mais tolerante com alguns defeitos e tudo mais na minha própria arte. E isso me fez evoluir, porque se eu consigo passar por esse lado de frustração, eu consigo chegar num resultado melhor, porque a partir dos erros que a gente consegue começar a acertar, né? A gente não começa a acertar assim do nada, do zero. A gente tem que errar muito para começar a acertar. E eu vejo muitos mestres de arte falando sobre isso, sobre como a gente precisa se cuidar psicologicamente para aceitar o erro, para aceitar as inseguranças e continuar desenhando, continuar seguindo a vida mesmo com elas e passando por cima delas mesmo, porque às vezes é a única forma que a gente consegue de continuar fazendo arte, né? Porque a arte é muita frustração, gente que interpreta errado, às vezes a arte não tá como você quer, você acha que tá bonita, aí depois você vai lá, você posta e as pessoas acham, as pessoas não dão bola, aí sua autoestima fica toda abalada. Eu tô falando de vivências próprias, inclusive. Mas é sobre isso, né, gente? É sobre ir conquistando novas habilidades de seguir em frente. E aproveitei e vinculei esse 2020 e essa arte com isso, porque realmente 2020 foi só sobre se esforçar muito para se manter um mínimo, assim, um mínimo de querer continuar vivo, de querer continuar seguindo e produzindo. E muita gente nem conseguiu continuar produzindo. E acho que é muito triste isso, né? Porque nem todo mundo tem um preparo psicológico para conseguir lidar com todas as frustrações do dia a dia. E tem muita gente que passa necessidade e tudo mais. Então, pior ainda para continuar produzindo, né? E acho que a gente tem que
pegar nossas ferramentas pessoais e ir aprimorando, porque nosso trabalho também depende muito da nossa saúde mental e nem sempre a gente vai conseguir estar bem. Então a gente tem que aprender a lidar quando a gente não tá bem com as coisas e mesmo assim continuar produzindo, porque o trabalho não vai parar de chegar, né? E as contas não vão parar de chegar só porque a gente tá mal, triste, não tá conseguindo fazer nada. Então, infelizmente, a gente tem que seguir fingindo que tá acontecendo ali, não sei. Pra mim, eu fico fingindo que eu tô super segura. Às vezes, eu meio que tento driblar mesmo a tristeza. Às vezes eu não consigo. E aí, às vezes, realmente, você precisa dar um tempo, você precisa dar uma afastada, precisa dar uma descansada na mente, né? Ver coisas novas, assistir um filme, dar uma relaxada. Mas também aprender a lidar com esses momentos difíceis e continuar vivendo com eles, né? Porque o que eles não podem é paralisar a gente, senão a nossa insegurança ganha. Se ela ganhar, ferrou, né? Falo isso porque sem nenhum mínimo de autoestima, sem nenhum mínimo de segurança do que você está fazendo, realmente fica muito difícil de você continuar fazendo algo. Então vamos tentar não chegar ao posto do fundo, embora já estejamos talvez nele, não sei. Nossa, eu não sei se eu tô sendo otimista ou pessimista, ou se eu... Não sei, gente, eu espero que não esteja abalando as estruturas emocionais de vocês ou falando besteira. Mas, por via das dúvidas, façam terapia, é uma ótima coisa, inclusive. Eu sempre faço terapia, eu faço terapia há 5 anos, desde quando eu comecei a transicionar, inclusive. E foi uma das melhores coisas da minha vida, porque eu comecei a ter ferramentas que eu desenvolvi, sabe, na terapia, de como lidar com as coisas e ver as coisas com um pouco mais de distanciamento, sabe? Não tão pessoal, não tão sempre machucado e abalado com coisas que às vezes a gente só interpretou errado, às vezes coisas que a gente só tá na nossa cabeça e nem tá real acontecendo. E não, terapia não é só para loucos, é para qualquer pessoa humana, viu? Porque todo ser humano tem muita questão para lidar e muita coisa para ver e conhecer sobre si. Terapia é uma ótima ferramenta para autoconhecimento e autoconhecimento é uma ótima ferramenta para a vida. Então, eu acredito que faça bem para todos, realmente, sem exceção. É claro que terapeutas têm que ser terapeutas bons que não vão colocar a opinião da vida deles na sua, né? Geralmente eles têm que estarem abertos para ouvir qualquer tipo de vivência sem ficar julgando, né? Porque a gente não quer um tribunal do Facebook na terapia, a gente quer o quê? Que a gente possa se abrir, que a gente possa conversar com alguém sem ser julgado, que tá muito em falta, né, ultimamente. Então, é isso, gente. Achem suas ferramentas pessoais para lidar com momentos difíceis e continuar seguindo. Acho que é isso, né? 2020 trouxe muitas lições e foi um ano bem difícil. Espero que 2021 tenha aquela grande vacina, que é aquela que eu mais quero, virar um jacaré. Tudo bem se eu virar um jacaré, porque eu vou estar vacinado. Brincadeira, gente. Ninguém vira jacaré, vocês sabem, né? Ah, se bem que viver como um jacaré talvez não seja tão triste, né? Porque ficar o dia inteiro naquela água lá do pântano, de boa, boiando. Nossa, não vai ser tão ruim assim. Mas, gente, é isso. Acho que a gente tem que se cuidar mesmo. Sendo você artista ou não, todo mundo tem que ter uma questão de autocuidado mesmo. E esse ano me veio muito me lembrando disso. Então, nossa, eu não achei que eu ia falar meia hora, não, viu? Eu achei que eu ia cortar metade do vídeo, ia botar uma musiquinha e segue o vídeo, sabe? Mas acredito que eu até dei uma desabafada aqui. E obrigado por vocês me ouvirem, se vocês estão me ouvindo até aqui. Eu gosto muito desse modelo de vídeo, eu acompanho muitos canais que fazem muito essa pintura gravada, mostrando como que é o processo e falando sobre assuntos que são realmente cotidianos na nossa vida, dificuldades e até coisas que dúvidas que a gente tem. Então, se vocês tiverem alguma sugestão,
de temas que vocês querem que eu fale, ou dúvidas que vocês têm e tudo mais, pode deixar nos comentários que eu vou tentar fazer vídeos falados, assim, sabe? Eu gosto bastante de responder. E obrigado pela paciência. Acho que paciência é uma coisa que a gente vai ter que começar a aprender a ter, né? Embora realmente 2020 tenha testado todas as nossas paciências. Mas é isso, gente. É bom porque a gente lembra muito do que é essencial pra gente, né? Nesses momentos difíceis. Tipo, que a gente ama, as coisas que a gente realmente gosta de fazer, as coisas que a gente realmente não gosta de fazer. Então, aprendendo aos poucos sobre si, você vai aprendendo a como lidar com a vida e momentos, né, que a gente precisa saber ter um jogo de cintura maior mesmo, como esse. Espero que todos estejam bem, saudáveis e que venham muitas artes por aí nesse ano para todos, muitas coisas boas, porque a gente tá precisando, não é? A gente precisa realmente. Deixa eu só falar, nesse momento eu tô adicionando um reflexo no corpo dele no vidro, e parece meio que uma sombra, e talvez seja uma sombra. Mas você vê que essa pintura caminhou bastante, então tá bem mais contrastado do que realmente precisava ali. O personagem está com bastante contraste, mais profundo agora. E agora eu tô mais fazendo um tratamento de imagem. Às vezes eu adiciono uma camada nova pra colocar um efeito de ruído, que ele deixa uns pontilhados muito bonitinhos na imagem. Eu gosto muito desse efeito. Então é isso, gente. Explorem aí, desenhem. E esse foi o resultado final e eu gostei bastante. Até o próximo vídeo, gente. Até mais. Beijos.